todos que nos assistem aqui no canal Paideia. Hoje recebemos dois grandes amigos, né? O Dr. Roberto Lorea, a doutora Olívia, com muita satisfação, com muita alegria no coração, para a gente conversar sobre a temática de mediação. Dr. Roberto, então, juiz de direito, grande fomentador da questão da mediação, que vocês sabem é uma temática que eu tanto gosto. A Olívia também, uma super profissional, super mediadora, que gentilmente nos compartilha com a gente o conhecimento lá de longe, né? Olívia está um pouquinho longe, né? A distância foi encurtada pelas tecnologias, mas nós estamos um pouquinho distantes em outro continente, por que não dizer, né? Exato. Mas é uma satisfação recebê-los aqui, né? Comentando já que admiro muito o trabalho dos dois, acompanho há algum tempo, tenho a grata felicidade de ter sido convidada já mais de uma vez para participar da mostra de mediação promovida pelo Dr. Lorea no Foro da Tristeza, né? Com a apresentação de trabalhos, com a apresentação de painéis, justamente para fazer o que esse programa, né, Questões de Família, também tenta, que é aproximar esse público, né, dessas questões que são colocadas à disposição da sociedade, que muitas vezes a comunidade desconhece. Então, eu comentava nos bastidores, antes da gente entrar ao vivo, que muito desse programa, quando o professor Djalma Cremonese ofereceu o espaço, veio com a proposta da mostra de mediação, quando o Dr. Lorea chamou, né, convidou todos para uma reunião, falando como é que seria a proposta da mostra de mediação, que era justamente assim, colocar a mediação no corredor do foro, para quem chegasse, para quem estivesse no bairro, convidando as pessoas a conhecer a mediação. Então, quando veio a proposta do programa, veio muito isso à mente, né? Vamos conhecer as questões de família como um todo, vamos trazer pessoas para falar de seus projetos, de onde trabalham, do acesso a essas questões. Então, fico muito feliz hoje, dia 2 de dezembro, a gente poder receber aqui no programa Questões de Família o Dr. Roberto e a querida Olívia. Sejam bem-vindos, a palavra está com vocês. Bueno, bom, primeiro dizer da minha alegria, Aline, né? Eu já disse nos bastidores, eu repito de público, tu é gente que faz, né? A gente conhece teu trabalho, tanto acadêmico, como também esse trabalho mais de realização mesmo, né? Da mediação. Então, é uma alegria poder participar e compartilhar com o teu público. Eu acho que esse programa também tem esse grande mérito de estar difundindo esses assuntos para mais gente, né? Não ficar só entre os mesmos conversando, mas ampliar esse público. E também maravilhoso poder rever a Olívia, né? A Olívia está em Portugal, e aí também pela pandemia a gente está um pouco afastado, mas então a Olívia teve essa disponibilidade, eu acho que vai ser ótimo, porque a ideia é comentar um pouco, né, do que a gente pensa sobre mediação familiar, o que é mediação familiar, e também falar um pouco sobre, conforme o título ali da live, né, que é a mediação familiar no contexto do judiciário, dentro do judiciário. Então, modestamente, compartilhar um pouco do que a gente realizou. Agora estamos afastados, a Olívia está em Portugal e eu não estou atuando na Vara de Família da Tristeza no momento, né, e também a pandemia, ela nos dificultou, né, essa realização, porque isso aí pressupõe, de modo geral, nessa atividade, era um contato com as partes. Então, bom, dizer assim, primeiro no âmbito mais jurídico, né, procurando não falar juridiquês, mas tratando ainda assim da questão normativa, desde 2010 no Brasil, com a resolução 125 do CNJ, né, para quem já trabalha nessa matéria sabe, que o judiciário começou então a preconizar, a fomentar, estimular que dentro do Poder Judiciário se realizasse mediação. E dentro do Poder Judiciário, a área de família, o direito de família, porque são questões que envolvem pessoas que se querem bem, de modo geral, e estão atravessando uma turbulência, por exemplo, uma separação, né, um divórcio, um problema assim, a gente costuma dizer que é uma turbulência no primeiro momento, e então se reconhece, né, que a decisão que vem imposta pelo juiz de cima para baixo nem sempre é a melhor solução, ou quase nunca é a melhor solução. Bom, mas se essa não é a solução, qual seria então? E aí surge essa figura do mediador, da mediadora,
especialmente, né, porque esse campo é mais preenchido pelo gênero feminino, as mulheres estão muito mais presentes na mediação. O que acontece? É um terceiro, também imparcial, desinteressado, e que, diferente do juiz, que tem o poder de impor uma solução para aquelas pessoas, a mediadora não vai impor solução. Pelo contrário, ela nem poderia, porque não é da função, e também não é esse o objetivo. O objetivo é muito diferente e muito rico. O objetivo é que aquelas pessoas que uma vez se deram bem, se amaram, eventualmente tiveram filhos, né, mas que agora estão atravessando, como eu disse, um período de turbulência, de muita discussão, de desentendimento, é conseguir estimular essas pessoas a se comunicarem de uma forma que elas consigam resgatar, né, aquela capacidade que elas tiveram em algum momento de se comunicar. E para que isso? Para que elas consigam, então, por exemplo, se é um caso de divórcio, ultrapassar esse divórcio, né, e ainda assim continuarem se dando bem, continuarem, por exemplo, preservando o melhor interesse para os filhos, né, continuarem através do diálogo, construindo, então, bom, essa família não vai mais morar junta, no mesmo lugar e tal, como é que vai ser isso? Então temos que tratar aí de como é que vão sustentar os filhos, como é que vão conviver com os filhos, uma série de questões, né? E, então, como eu ia dizendo, já desde 2010, o CNJ preconiza que seja assim a solução. E é interessante a gente também ampliar um pouquinho esse cenário para pensar que na Europa, por exemplo, Comunidade Europeia, já desde 1998, tem uma resolução da Comunidade Europeia sugerindo que as questões de família devem preferencialmente ser resolvidas, solucionadas por meio da mediação familiar e não por uma decisão imposta. Então, pensando nisso, aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, lá em 2009, se criou a primeira central de mediação no judiciário. Importante dizer que a mediação privada, ela já existia há décadas aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela não tem escala, não é algo assim que todas as pessoas que vão se divorciar passam pela mediação, mas ela já existia há bastante tempo. Mas no âmbito judiciário, né, a primeira iniciativa foi em 2009, portanto ainda antes da Resolução 125, né, a Central de Mediação Judicial. Né, eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto, foi muito bem recebido na corregedoria, na época Clóvis Matana era um juiz que estava na corregedoria, o Eugênio Terra, também outro colega parceiro nessa iniciativa. Dali para frente foram se desenvolvendo outras iniciativas. Mais recentemente, eu acho que em 2013, no Foro do Partenon, a gente criou um centro de mediação especializado, como há em vários lugares do mundo, especializado em mediação familiar. Então foi o Centro de Mediação Familiar. E continuamos trabalhando, sempre aprimorando, isso foi tomando um corpo institucional, né, através dos CEJUS, Centros Judiciários de Mediação de Conflitos e Cidadania, né, e mais recentemente, então, no âmbito do Foro da Tristeza, agora juiz numa vara de família, a gente resolveu, trocando ideias aqui com a Olívia, com um grupo que a Olívia também coordena, o que a gente pode fazer mais, né? Então, lá no Partenon, por exemplo, tinha se feito a oficina de parentalidade. O que é isso? É tipo uma aula, né, de cidadania, uma aula para as pessoas que vão enfrentar um divórcio, uma separação. O que vai ser daqui para frente a família, como lidar com as questões. Mas isso era uma coisa, mas ali na Tristeza a gente resolveu inovar bastante, eu diria, entendendo que não bastava receber o casal adulto para um encontro, né, devia se incluir crianças, adolescentes, e devia se pensar a família como um todo e tentar alcançar, na medida do possível, todos os componentes desse núcleo familiar. E daí eu quero que a Olívia nos conte para o teu público, né, Aline, como é que ela desenvolveu isso e a gente conseguiu, acho que durante um ano praticamente, conseguiu aplicar isso lá na Tristeza. Eu acho que essa experiência foi muito rica, ela é baseada numa intervenção voluntária da Olívia e desse grupo, né, são mais pessoas envolvidas. Eu acho que por aí que a gente pode começar o diálogo, né? Então, primeiro falar da minha alegria de estar aqui com vocês, né? Sempre muito bom trabalhar próximo com Loreia e agora te conhecer também, Aline, uma alegria imensa. E o tema em si me é muito, muito caro, digamos assim, né? Essas questões de família, né? Essa ideia surgiu, eu fiz a formação de oficineira, digamos assim, nas oficinas de pais do CNJ e de família da Defensoria Pública, com a Patrícia, né? Terminado isso,
Me deu muita vontade de ir conhecer o trabalho da doutora Vanessa, em São Vicente, né? Que também era estendido a famílias presencialmente, né? E aí eu fui com uma colega, Érica Gomes, fomos até lá, um bate-volta daqueles, assim, de quem está muito apaixonado pela coisa, né? E conhecemos, então, lá a Cristina e a Fabiana. E, para nossa alegria, eles fazem oficinas concomitantes com adolescentes e crianças. E a gente trouxe esse projeto para cá, e o Roberto, que é o baita de uma sementeira de boas ideias, né, acolheu, assim, direto, né? Então, a gente construiu um projeto ali para o Foro da Tristeza que se chama Família que Segue. Esse era o título da nossa oficina, né? Porque é poderem pensar que a revelia do divórcio, do término da relação conjugal, eles iam ter que continuar convivendo. As crianças estavam ali, né? Então, foi a Érica Gomes, essa parceira que foi a São Paulo comigo, e mais um time muito bom, assim, ó, Cláudia Roden, Mariana Centeno, Jéssica Dugasek. Nós éramos 5, né? Era o quinteto fantástico, não era o quarteto, era o quinteto. Então, a gente foi com a cara e a coragem, assim, e o apoio, né, do Loré. Então, as oficinas aconteciam da seguinte maneira: as crianças eram divididas de 7 a 11 anos, era oficina para crianças, de 12 a 16 para adolescentes, né, pré-adolescentes, e há 2 oficinas de adultos, com pais e mães misturados em salas separadas, ou seja, o casal não ficava junto, mas cada uma das oficinas de adultos tinha pais e mães. Então, as 4 oficinas aconteciam concomitantes na segunda quinta, né, Roberta? Segunda quinta de cada mês. Diga. Não, isso era uma edição por mês, né? E era esse movimento, assim, né? Porque eram 4 salas, né? Preparadas para receber todo esse pessoal. E foi. Vai falando aí, depois eu vou contar do ponto de vista do juiz também, né? Isso, super importante, tanto pré como pós, né? Essas oficinas, era muito interessante, essa coisa da sensibilidade que a gente tem, né? Aquele corredor antes de começar a oficina. Aqueles homens e mulheres em processo de divórcio, aquelas crianças assustadas, em sua maioria, porque o pai e a mãe estavam no mesmo lugar. Então, aquele clima era um clima carregado. A gente chegava muito tranquilamente, porque como nós chegávamos com respeito, mas com muito carinho, né? A gente tinha muita clareza do trabalho que a gente ia fazer e do quanto isso ia aliviar, ia diminuir aquela tensão. Então, chamava já primeiro as crianças, depois os adolescentes e depois os 2 grupos de adultos. E o trabalho se dava, num primeiro momento, o que era mais encantador, assim, era quando as pessoas se davam conta que todas as pessoas que estavam ali naquela sala estavam passando pelo mesmo problema, estavam dentro do judiciário, o juiz não ia ouvir, o juiz não ia saber o que nós conversássemos ali, que ali era um lugar para a gente poder falar, não do que pensava, mas do que estava sentindo. Isso tem uma imensa diferença. Isso tem uma diferença gigantesca. Então, essas salas, tanto as dos adultos, como as dos adolescentes, como as das crianças, era o mesmo tema. Os adultos eram o mesmo PowerPoint, o mesmo post, né? O das crianças e os adolescentes era diferenciado, por exemplo. O das crianças eram histórias, eram brincadeiras, eram gravuras que provocavam a fala, né, que buscavam o entendimento, e todas as salas tinham lanches, né, tinha bolinho, suco, café, porque às vezes as coisas trancam aqui, né, e preciso de uma ajudinha
para descer, então era muito visível, assim, alguém que ficava um pouco mais angustiado, ou mais aflito, ou quando o tema era mais tenso, de buscar um pouco d'água, de pegar um café. No início, cada um fazia seu movimento sozinho, já mais para o final da oficina, já compartilhava, quer que eu leve um cafezinho para ti? Então, já havia um tanto de reconhecimento, a gente está no mesmo barco, né? É isso aí, a mesma cena, todo mundo muito igual. Legal. Vou te interromper um pouquinho, é muito legal isso, porque a gente realmente não tratava dos assuntos que eles falavam, né? Eu como juiz, não tenho acesso especialmente nisso, mas falava sobre esse tipo de dinâmica. É uma tarde, a oficina, né? E o quanto era transformadora. No espaço de uma tarde, isso era recorrente, né? Em todos os meses se falava, olha, a turma aconteceu assim, era muito legal, muito bom. De verdade, 3 horas, né? 3 horas e meia, mais ou menos. Reconhecem. Deu um delay. Como as falas, né? Eu tive a oportunidade de fazer oficinas também. Aqui em Santa Maria a gente não tem, mas em algumas outras cidades do estado, em Santa Cruz, que eu fui fazer em Lajeado também, né? Com as oficinas de parentalidade. A proposta seria um pouquinho diferente, eu acho, quando eu participei, porque não era na mesma tarde os dois do casal, né? Era uma semana um e outra semana o outro, né? Eu acho que por uma questão de estrutura. Mas especialmente não contemplava os filhos, né? Eu acho que é um outro patamar. Não contemplava os filhos, que era uma necessidade. Isso, exatamente. E o que era interessante era que a fala de uma mãe contemplava a reflexão do pai, do outro pai, né? Tipo, será que também, né, a minha ex-companheira também pensa isso de mim, que ela tá falando do companheiro dela, né? E aí começavam a ter os diálogos, assim, então isso é riquíssimo, né? É encantador. E imagino a experiência com crianças e adolescentes que precisam de um espaço tão acolhedor e é tão, acho que, importante se validar aquele sentimento, aquele período de sofrimento que eles estão enfrentando de uma forma diferenciada, né? É encantador. Encantador é uma palavra ótima para isso. Tu sabe que a oficina, basicamente, ela era feita como a do CNJ da Defensoria, assim, olhar para as crianças, né? Bom, além de ti, nesse divórcio, sabe quem mais está se divorciando? Teu filho. Então, tinham frases assim que realmente tu via que as pessoas começavam a se acordar para o que a gente estava trazendo, né? Começavam a compartilhar sentimentos comuns, assim, né? De raiva. Pô, mas tu parece ela falando, tu parece ele falando. Então, aquela coisa saía espontânea, assim, com um tanto de incomodação, né? Digamos, por ser tão parecido, né? Então, raiva, se sentir, quando eles se dão conta, assim, que todos eles fizeram projetos, que todos eles programaram, projetaram, construíram uma vida e que aquilo tinha acabado. Estaca zero, né? Então, essa visão mais prospectiva que a oficina conseguia dar, assim, de, bom, é isso. Que ruim, né? Dói, né? Que coisa difícil. Né? Mas é o que temos para o momento. E agora, o que a gente faz com isso? Então, esse tipo de postura, nossa, fazia um convite de vamos olhar para frente, entendeu? Vamos seguir, né? Quando a oficina terminava, eu só que me lembrei agora assim do sentimento, né? Aquele do início quando eles estavam todos no corredor, nós tomávamos o cuidado, as oficineiras, de abrirmos todas as portas ao mesmo tempo. Então saíam crianças, adolescentes e os 2 grupos de adultos. Vocês não têm noção a sensação que se tinha que o pé saía do chão, assim, sabe? Então, as pessoas estavam mais leves, as pessoas conseguiam se olhar, fica contigo, vai comigo, a gente conversa depois. Então, isso nos dava esse era o nosso retorno, né? Esse era o nosso grande feedback, assim, era aquele finalzinho ali deles no corredor. Claro, e depois quando o Roberto nos trazia das sessões, assim, enfim.
Não, mas tem também, antes de eu falar disso, aí a gente disponibilizava para o pessoal um questionário de satisfação para esse serviço ser avaliado não por mim ou pela Olivia, né, que somos entusiastas disso, mas ser avaliado por quem efetivamente foi usuário do serviço, né? E aí a gente, acho que também, né, inclusive na MOME, a Olivia, o pessoal já fizeram até a apresentação desses conteúdos, porque ali fica bem registrado, né? Isso que a Olivia fala assim, que ela sentia, que o grupo sentia, né? Mas isso era colocado no papel por essas pessoas, né? Tanto adultos quanto adolescentes e crianças que passaram pela oficina. Isso acho que é legal também de comentar. E outra coisa é que a gente sempre colocava que não precisava se identificar, né? Mas se sentia ao final que eles até faziam questão de dizer eu sou fulana, enfim, né? Gostei, valeu. Se eles recomendariam, eu não tenho aqui comigo os dados, eu queria ter, cheguei a procurar aqui na minha máquina, mas não. Se eles recomendariam para outra pessoa, sim, né? O quanto tinha sido produtivo para eles, sim. Me parece que esse é um trabalho que merece ser olhado, merece ser escutado e ser replicado. Ele traz um bem imenso, assim, para todos, para quem recebe, para quem faz. Sempre quando terminava o trabalho, a gente perguntava quem é que tinha ganho, né? Quem ganhou com o quê, né? Se tinham sido eles ou se tínhamos sido nós, né? Então, porque é uma troca, é uma troca humana, assim, de uma imensurável, né? Realmente. Então, esse foi um trabalho muito, muito, muito lindo de se fazer, assim, sabe? Foi show de bola. Eu não sei, me perdi um pouco, fiquei emocionada. Me ajuda aí, Lorena. Eu até comentei, né? Isso aí é uma coisa interessante, que agora a gente está... Isso foi em 2019, né? Então a gente está com distanciamento. Então a Olivia falando, eu vou resgatando algumas coisas, assim, é muito bom, é muito gratificante. Eu vou contar um pouquinho assim do ponto de vista do juiz ali, e também para dizer como é que se operacionalizou isso, né? Fora, claro, ter encontrado esse grupo maravilhoso de pessoas e ter podido acontecer, mas então, processualmente falando, né? Tem que falar um pouquinho do direito ali. Então, duas maneiras. Uma, tratando-se de vara de família, do próprio despacho inicial ali do pedido, um pedido de divórcio, uma ação de guarda, uma ação de regulamentação de visitas, alimentos, eu já despachava marcando uma audiência de conciliação, né? Eventualmente, claro, analisando a liminar, marcando uma audiência de conciliação. Só que pela pauta, essa audiência de conciliação ela vai acontecer daqui a uns 60, 70 dias, dependendo, né? Tem várias que estão mais enxutas, menos movimento, outras mais, enfim. E aí o que eu fazia então? Se eu vou marcar, para dar um exemplo, estivéssemos, né, em março, eu vou marcar uma audiência para início de maio, né? Eu marcava assim, marcava a audiência lá para 60 dias, 50 dias, mas marcava também a participação nesse encontro, que nós chamamos de família que segue, né? Então, o que acontece? A pessoa recebia já, no caso, a citação para uma audiência, mas também uma intimação para comparecer ali. E, ao mesmo tempo, o autor da ação, fosse a mãe ou o pai, também recebia. E com a indicação, a gente olhava no pedido, idade das crianças, enfim e tal, né? E já também com essa indicação de levar as crianças, e a gente já sinalizava a duração, é um turno da tarde, né? E o que acontece? Isso é um modo, né? E essas pessoas então participavam. Um outro modo também, aí era uma coisa minha lá na Tristeza, eu fazia às vezes várias audiências de conciliação. Fazia uma audiência de conciliação e as pessoas, às vezes, na área de família, estão muito inseguras. Claro, a criança tem 1 ano, tem 6 meses, tem 1 ano e meio. Como é que vai fazer um acordo ali em poucos minutos e aquilo vai... Tu não sabe se vai funcionar ou não. Acontecia muito isso. Então, vamos dizer, acolhendo esse sentimento, a gente fazia um arranjo provisório, né? Estabelecia uma dinâmica dessa convivência, com o pai, com a mãe, agora separados, de uma forma provisória, e remarcava já uma outra audiência, que tu vê que processualmente não tinha nome, né? Era uma nova audiência para avaliar a dinâmica familiar hoje estabelecida. Ou seja, vamos vivenciar isso 3 meses e vamos ver o que acontece. E para esse pessoal também, quase como uma condição minha, né, no sentido de seguir trabalhando
nesse modo de buscar o consenso, marcava então a participação, né, nesse encontro, né? Então, o que acontece? Eu tinha oportunidade muitas vezes de fazer uma audiência antes e fazer outra audiência depois de terem participado. E aí é muito legal e muito gratificante, porque é muito comum quando tu diz assim, não, no caso específico, esse não era nem um encontro para buscar a mediação, porque não tinha essa questão ali, a abordagem não era essa, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa dizia, a mulher, por exemplo, mas com ele não adianta, eu já falei com ele promete e não cumpre. Ou então o homem dizia da mulher, né? Não, mas ela é muito cabeça dura, enfim, sabe? Essa relação que está já extenuada, né? E aí, uma coisa muito importante que eu quero salientar, que a Olivia mencionou, é que esses encontros, o casal não ficava no mesmo ambiente. Tinham homens e mulheres, pais e mães, quem estava pedindo pensão, quem estava tendo que pagar pensão, mas no mesmo casal não ficava. Por quê? Porque é muito difícil ele e ela, já desgastados, né, essa relação extenuada, né, se ouvirem. Quando ele começa a falar, diz, pô, lá vem ele de novo com aquele mesmo discurso. Quando ela vai falar, ele diz, pô, mas ela só fica... Eles não conseguem, infelizmente, muitas vezes, não conseguem mais se ouvir. E aí, a Olivia colocou muito bem, quando ela ouve um outro pai, uma situação talvez similar ou aproximada, e ela diz, puxa, mas aí, sabe, e a recíproca é verdadeira, homens e mulheres, estou só dando exemplos aqui. Então, isso é muito rico, porque muitas vezes, lá na primeira audiência, a pessoa dizia assim, não adianta. Mas aí eu insistia, né? Não, mas participem, vamos ver, né, o que pode acontecer. Tá? E depois retornavam, e aí, assim, é impressionante. Desde pedidos para participar de novo, tipo, aquilo fez tão bem para a pessoa, mas ela não conseguiu assimilar tudo numa tarde. É muita informação, e eu acho que outro ponto que a Olivia falou, como sempre fala super bem, né? Não é pensamento, é sentimento. E nós, de forma alguma, estamos acostumados com isso, especialmente os homens. Homens chorarem, homens se abrirem, mostrarem suas emoções, suas fragilidades, suas vulnerabilidades, isso não é fácil, mas elas conseguiam isso, né, nesse trabalho. Então, o que acontece? Muito mais fácil depois de trabalhar com esses casais em sala de audiência, como juiz, porque eles estavam absolutamente sensibilizados para as questões que necessariamente tinham que enfrentar e à luz, né, ou sob a perspectiva de realmente como que eles iam lidar com as crianças, enfim. Então, eu acho assim, é arrepiante, né, porque a gente tem um antes e depois, e por isso que se torna gratificante. É uma varinha mágica, resolve o problema de todo mundo? Não, mas a gente ajudou muita gente. E eu não tenho dúvida, assim como colocou a Olivia, que essa é a abordagem, das que eu conheço, a melhor abordagem possível para lidar com os conflitos familiares. Depois a gente fez uma outra coisa, né, Olivia? A gente fez uma parceria com a Casa de Mediação da OAB, e aí elas vinham até ali o ambiente, quando acabava esse trabalho que elas faziam, né, da família que segue, era disponibilizada a possibilidade de buscarem a mediação. Então, olha, a gente cada vez ia aprimorando, e teríamos possivelmente aprimorado mais, mas também, né, Olivia, acho que uma coisa legal é isso, esse tempo, esse distanciamento, a Olivia agora fazendo mestrado em Portugal, quando volta e reunindo de novo, tanto quanto possível, né, aquele grupo maravilhoso, a gente pode pensar em conquistar mais. Opa, fiquei parceira agora com essa notícia aí, ó. Eu tenho saudade de lá, na verdade. Também tenho muita saudade. Eu adoraria voltar para esse trabalho. Outra coisa importante, eu acho que de colocar, é quando eles se davam conta também, e a gente fazia questão de colocar, tudo que eles estavam ouvindo ali, o outro, ou a outra, digamos, também estava. Então, isso surpreendia, né? Porque, bom, às vezes surgiam assuntos, essa sou bem eu, isso é bem... Então, o fato de saber que a outra pessoa estava recebendo o mesmo conteúdo já amolecia. Passava um pouquinho da oficina e a gente avisava. Sim, e as crianças também. Os filhos de vocês também estão escutando os mesmos temas, os mesmos assuntos, da maneira como é possível chegar para eles, da maneira como eles possam
absorver isso, né? Então, às vezes tinham situações assim mais extremadas, né, de muita raiva, muita tristeza, e a gente dizia, não, mas espera só um pouquinho. Nesse momento, tu é o grande, tu é o adulto, tu tem que segurar a tua onda, porque tu tem um pequeno que precisa de ti. Então, esse apito era uma coisa assim que fazia uma sinalização para eles do tipo, para de chorar, de fazer birra, uma expressão assim que a gente costuma usar com criança, de ser ranhento, né? Deu! Agora tu é o grande, tu tem que dar conta disso. Porque tem outros que precisam de ti. Não, isso, a sensação às vezes é isso. Eu fazendo esse intervalo entre uma audiência e outra, a postura das partes em audiência, é como se tivesse caído a ficha. Porque num primeiro momento, quase uma acusação, assim, Aline. Não, eu tudo bem, eu sei lidar, mas ela isso, ela aquilo outro, ela não sei o quê. O comportamento todo, né? O comportamento durante todo o curso do processo não quer dizer que eles vão sair com necessariamente um acordo, mas o comportamento durante o processo já muda. Né? A questão daqueles números, registros de ocorrência, que às vezes tinha, entregou lá a criança às 22 horas do domingo, era para ser às 21, vai lá e registra a ocorrência. Né? Esse comportamento muda. Isso de imputar sempre ao outro, né? Acusar, culpar o outro e nunca olhar para si. Eu acho que esse trabalho lá da família que segue, ele produzia esse efeito profundo, contundente, de um olhar para si, porque depois as pessoas se manifestavam nessas por escrito, aí eu podia ler, né, esses questionários que eles preenchiam. Era isso, uma experiência para toda a vida, frases que colocavam. Agora eu vi onde eu estava errando com a minha ex, ou com a minha ex-mulher, com a minha filha, enfim, várias manifestações desse tipo. E também, quando eles vinham para uma segunda ou terceira audiência de conciliação comigo ali, eles ficavam falando sobre questões. E outro aspecto bem legal também, de que o casal, às vezes, comentava na audiência de que a filha, ou o filho, adolescente, ou criança que participou, que tinha dito para eles isso, tinha dito para eles aquilo. Isso é muito importante de abranger o conjunto da família, por quê? Porque, por exemplo, só vai a mulher participar disso. Claro, como eu disse, ela recebe uma enorme quantidade de informações, lida com uma série de questões também de âmbito emocional. Só que daí ela chega em casa, vai conversar sobre isso, e aquilo não faz nenhum sentido né, ou para os filhos, ou para o ex-marido, né, ou se vai um adolescente participar e chega em casa, vai falar com o pai sobre isso, o pai não sabe do que ele está falando. Então fica muito bom quando todos participam, porque depois, né, eles conseguem dialogar e todos sabem do que estão falando, ainda que interpretações possam ser diferentes, mas todos têm uma base comum do que foi trabalhado. E aí isso eu acho que já, vamos dizer assim, isso dá condições de se comunicarem naquela perspectiva, né? Ainda que possam ter divergências, porque as divergências não desaparecem magicamente. A questão é como é que vão lidar com elas. E aí tinha vários relatos, né? Na saída das oficinas já se percebia mudanças. Assim. Eu acho que a oficina, eu nem acho, eu penso mesmo, sabe? Eu creio que o grande benefício dessa oficina, principalmente essa família que segue nos moldes como a gente fez, é porque ela não deixa amalgamar aquela mágoa, aquela tristeza, aquele ranço que é circunstancial. Porque o divórcio vai passar, aquela dor vai passar, aquelas dificuldades vão passar, mas aquela família, se puder olhar para ela agora, bem nessa hora, ir para o olho do furacão, como se diz, fica lá que é quietinho, né? E olha, né? As pessoas saem muito menos machucadas. E parece que isso eles conseguiam entender na oficina, entende? Que tinha um jeito de passar por aquilo ali sem se machucar tanto e sem machucar tanto quem eles amam, entendeu? Porque até mesmo o ex-marido ou a ex-esposa segue pai para o resto da vida. Em algum momento da tua vida, tu escolheu essa mulher para ser a mãe dos teus filhos. Em algum momento da tua vida, tu escolheu esse homem para ser o pai. E isso não muda mais. Uma das frases que se dizia que eram muito, muito fortes, assim, porque é sentida, né? Poucas vezes na vida a gente pode usar nunca e para sempre.
Mas nessas situações aqui, elas são possíveis. Essa família é para sempre. E esse pai e essa mãe nunca vão deixar de ser pai e mãe dessas crianças. Então, poxa, olha o tamanho disso que a gente está lidando. E dentro de um foro, o que era mais fantástico, entendeu? Porque eles iam lá para uma punição. Não é? O Roberto sabe que a ideia que as pessoas têm é assim, vou chegar lá, vai me imputar alguma coisa, ou enfim... Pois então, sabe que em relação a essa questão, né, muito das conversas, e meus alunos aí que estão assistindo também podem testemunhar, eu guardo, né, uma crítica em relação à mediação, como ela está em muitos lugares dentro do Poder Judiciário, a mediação judicial. Porque eu acredito na mediação com pessoas de iniciativa, como o Dr. Loreia, como a doutora Josiane de Santa Cruz, né, que fazem a diferença, que fazem com que todos aqueles protocolos e burocracias que muitas vezes o próprio CNJ trouxe, eles acabam sendo mais um rito dentro do processo e que não significam nada para as pessoas. Então, é preciso esse valor humano, desse investimento humano, trazer pessoas de outras áreas profissionais para fazer valer esses projetos. Então, eu sou um pouco reticente com aquela mediação muito burocratizada, que as pessoas não se envolvem, que as pessoas fazem só aquele curso lá que tem a certificação e abandonam, que querem servir a mediação para outra coisa, né? E acabam atuando, falando em nome da mediação e, às vezes, fazendo um desfavor para o Instituto, trazendo para aqueles que vão ser usuários do serviço uma impressão negativa. E a diferença toda está quando a gente encontra profissionais que realmente abraçam a mediação. Aí a gente vê como é bonita a mediação no judiciário. Aí a gente vê que o judiciário pode ser um espaço de diálogo e não de punição, de ameaça, porque às vezes, né, um usa contra o outro, eu vou te processar, tu vai lá falar com o juiz, né, não quero mais falar contigo. Então, quando você vê que o próprio judiciário prepara um ambiente para isso, qualifica profissionais, possibilita, ouve os profissionais que estão envolvidos a partir de um princípio da horizontalidade, porque, assim, todo o meu respeito ao doutor Loreia, porque eu sei que ele faz isso, ele nos ouve, né? É a gente fazer o que o professor Vará dizia, a gente precisa se despir, tá? Bom, se aí está falando. E aí começar, né? Porque senão a gente fica nessa mesma relação juiz e as pessoas, que é o imaginário social, né? A gente precisa desconstruir isso nesse sentido, né? Então, sim, a importância de pioneiros nesses projetos, de quem realmente abraça a mediação para isso, e como que as pessoas saem satisfeitas e também as pessoas conseguem, a partir disso, pensar diferente do próprio Poder Judiciário enquanto justiça, assim. Porque se tem, né, muito na sociedade algo assim, eu fui lá, o juiz disse e ele não cumpriu. Mas ele não cumpriu por quê? Porque aquilo não significou para ele. O papel do juiz não vai significar, muitas vezes, né? Eu acho assim, Aline, dentro disso que tu está colocando, por melhor que sejam os profissionais e por mais bem intencionados que estejam, como eu disse antes, quem avalia não somos nós. Sabe? Eu estou tão entusiasmado com isso, acho tão maravilhoso esse serviço que eu vou dar a nota 10, sabe? Mas não, quem tem que avaliar é quem se submeteu, no caso o usuário, as pessoas que estão sofrendo, né, na carne um processo de dissolução do vínculo conjugal, estão se separando, um adolescente, uma criança que convivia com o pai e agora vê o pai um domingo por mês, essas pessoas é que tem que avaliar como é que está sendo lá. E eu acho que tem que dar voz para elas, tá? A outra questão é formação continuada. A Olivia já fazia esse trabalho, a Olivia, a Érica, a Jéssica, a Mariana, a Cláudia, né? Esse grupo todo. Um trabalho que eu reputo excelente e que foi muito, muito bem avaliado por quem passou por ele. E a Olivia está agora em Portugal buscando um mestrado. Quer dizer, entende o que eu quero dizer? Assim, não é pouca coisa. É um pessoal, primeiro, que é apaixonado, esse é um trabalho que elas faziam voluntariamente, né? E que tem resultados. Agora, também, né, eu acho que isso aí depende um pouco assim de a gente ter disponibilidade. Eu estava numa vara especializada em matéria de família, acho que especialmente os colegas que estão no interior, com varas judiciais, com mais matérias, é muito mais difícil lidar com isso, né? Por exemplo, eu já dei aula na formação de juízes, então, sobre mediação familiar. Claro que isso é lindo, mas ainda
é um tanto utópico, né, no contexto de uma vara judicial que o colega tem 15 mil processos para lidar. Então, um pouco assim, nesse sentido, situar. E a outra questão importante é isso dessas pessoas que participam disso, quanto elas são transformadas. Eu acho que é isso que nos move, o quanto elas saem de uma realidade que era caótica, miserável do ponto de vista emocional, sabe? Aquilo é uma desgraça. A gente tem situações que as pessoas não conseguem olhar para outra, se dirigir àquela pessoa com quem teve 4 filhos, por exemplo. Sim. Isso é muito triste, isso é muito triste. E aí havia uma coisa, pegando uma questão que tu falou, a imagem das pessoas em relação ao judiciário, vou falar da área de família, né? Muitas pessoas simplesmente abrem mão de sua responsabilidade, no sentido de o juiz vai decidir com quem as crianças vão ficar, quando o pai e a mãe irão ver essas crianças. Agora eu te pergunto, isso é razoável? Tu teve um relacionamento com alguém, teve filhos, teve uma trajetória, sei lá, 5 anos, 20 anos juntos, e aí as pessoas não abrem mão de sua capacidade, e alguém pode pensar, né, de uma forma até ligeiramente preconceituosa, isso seriam pessoas de camada popular. Não, tu vê pessoas com nível superior e condição financeira extraordinária. E essas pessoas chegam perante o juiz banalizando e assim, entregando para o juiz a decisão, a responsabilidade sobre seus filhos. Isso é um outro aspecto bem interessante também, que eu, falando isso, me lembrei, que participavam pessoas de camadas populares e participavam pessoas de segmentos sociais completamente distintos. E a humanidade de reconhecer que naquele momento, passando por aquela dificuldade, nenhuma delas tinha formação ou uma habilitação para superar esses problemas com facilidade, porque senão sequer estariam perante, né, o processo judicial. Então isso é legal também, né, Olívia, de pensar que... Na sala, eles estavam misturados, né? Não existia essa questão de classe social. Tinha de todos os... Então, a riqueza das falas e a simplicidade, muitas vezes, de algumas falas traziam potências gigantes, não é? Para a situação. Nós vivemos uma cultura... Diga. Não, que me chama a atenção muito isso. Nós vivemos uma cultura jurídica do nós e eles. Tá? Então, o que acontece? Uma pessoa que paga 5 mil reais de pensão alimentícia, ela pode ter os mesmos problemas com relação à convivência com os filhos que uma outra pessoa que paga 200 reais de pensão alimentícia. Vê que as condições são absurdamente distintas, mas elas estão juntas lá, tendo que lidar com uma mesma questão. E não raro, aquelas pessoas, uma condição financeira mais humilde, apresentavam soluções até mais ricas e mais despojadas. Então, eu acho que havia uma troca ali, que a Olívia, melhor do que eu, pode comentar. Coisas assim importantes que agora vem, a gente está falando e ouvindo, né? Quando a gente colocava para eles assim, bom, houve uma programação para casar, não houve? Houve uma programação para construir uma vida a 2, não houve? Ah, bom, tinha que comprar geladeira, fogão, né? Bom, de novo, não tem como sair disso com o mesmo nível aquisitivo. Vocês eram 2, era 2 receitas. Então, a gente traz dados de realidade para que eles compreendam que não se trata de um estar sucateando o outro. Não estou dizendo que isso não aconteça, mas ali a nossa ideia era poder mostrar que do jeito que estava, não vai continuar. O colégio das crianças era X por mês e vai dar para continuar pagando? Não é eu quero porque eu quero. Vocês têm que sentar para ver se dá. E se não der, como é que a gente avisa para eles que não vai dar? Como é que a gente conta para as crianças que a gente está tão chateado, está tão triste, porque eles não vão poder continuar na mesma escola? Então, a gente trazia muito da realidade assim para ajudar a pensar, entendeu? Mas isso só podia vir se eles se autorizassem a sentir a dor que aquilo ali tudo causa, né? Mas olha, Olívia, fiquei arrepiado, que riqueza isso, né? Porque, não, porque tu vê que sai da adversaridade, do confronto, não é um contra o outro, é os dois juntos, tentando ver como é que nós vamos lidar com essa dificuldade, até de comunicar aos filhos uma situação. Normalmente os pais e mães querem o melhor para os filhos. E aí é muito doloroso, né? Tu tem que dizer, não vamos conseguir te dar o que a gente gostaria, ou te dar o que tu tinhas até agora há pouco.
E esse sofrimento... Dói 2 vezes. Dói em mim e depois ainda ter que contar para ele, né? E como é que ele normalmente, né, usualmente se lida com isso? É atacando o outro e acusando e agredindo, vamos dizer, extrapolando essa raiva, essa dor. E aí eu acho que tinha muito isso, de conseguir trabalhar essas questões, de eles entenderem, da maneira mais dura, de que eles continuam juntos, ainda que separados, mas eles continuam sendo o que a gente chama de par parental, né? Querendo ainda o melhor para os filhos. Então, mas isso acho que muda completamente o enfoque, né? Como lidar com esse conflito. E esse dar-se por conta que muitas vezes os filhos acabam sendo usados ora como uma arma, ora como um escudo, por mais que não se queira conscientemente isso, né? Então se dá por conta disso também. Sim. É importante. Tu sabe que uma das cenas, um dos 3 horas conversando, 3 horas e meia, numa fala, uma rodada de grupo, tu imagina que o assunto fluía, né? Mas uma das questões que a gente trazia com muito cuidado e muito carinho também, era a alienação parental, né? O quanto isso judia, a nocividade disso, né? A gente sabe que pode ser chamado de crime, mas ali para nós, naquela hora, não era essa a intenção. A intenção era mostrar todo o mal que reverberava da alienação parental. Fosse de um pai, fosse de uma mãe, fosse de uma avó, fosse, né, de todos aqueles parentes queridos que com o divórcio, o cunhado, a cunhada, o sobrinho, a sobrinha. Então, a gente procurava mostrar que, olha, tem ex-marido e ex-esposa, mas ex-pai, ex-mãe, não tem, né? Isso segue, não tem como, né? Então, a alienação parental é uma coisa que se conseguia, assim, dar uma boa mexida, uma bela aconchegada de poder mostrar é para sempre, é mãe para sempre. A boadrasta pode ser super gente fina, pode ser super legal, mas ela, de verdade, ela é a esposa do pai. Ela é o marido da mãe, mas a mãe é ela, o pai é ele. Então, manter esses lugares assim de respeito, de entendimento, de consideração, era muito bom. A gente sentia no rosto deles a paz, assim, sabe? Se instalando, tipo, tá, eu sou a mãe, eu sou o pai, ok? Isso, e ninguém vai tirar isso, né? E também a questão toda, as 2 palavras, né, nunca e o sempre, foram muito interessantes essa colocação, até porque ali eu acho que dá também para se descobrir que todas as demais ideias, todas as demais atitudes, elas podem ser mudadas. Então, se até agora aquele pai estava fazendo alguma coisa, aquela mãe estava fazendo uma coisa, ela pode mudar, né? Não está errado mudar de opinião para melhorar, não é inadequado. E outra coisa, assim, sentir que isso não é algo que é só com eles também, que acontece com todos, e todos também são capazes de superar. Né? Então, isso que é bonito, assim, desse ressignificar, de não ser aquela questão determinista. Um tempo atrás, assim, filhos de pais separados, vai dar problema, a criança vai se envolver em alguma coisa, né? Então, se tinha muito esse estigma também, né? E não é isso, não é a questão, né, de ser um determinismo, assim. Então, é muito bonito isso, né, esse projeto todo. Sim. Não, isso que está falando é muito importante. Porque às vezes é melhor para as crianças terem pais separados que se dão bem, que dialogam, se respeitam, do que terem pais juntos que só fazem brigar. Mas um ponto aí também que eu acho que é bem legal, né, é que também, assim como nós estamos falando bastante dos adultos, das suas dificuldades, as crianças e adolescentes, especialmente crianças, não têm basicamente um espaço para falar sobre isso. E aí ela está num ambiente preparado, acolhedor, elas montaram uma sala lá com uma série de... Olha, as crianças chegavam e era surpreendentemente muito bom assim para elas estarem lá. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo elas estavam conversando com crianças com uma pequena variação de idade no grupo e que também estavam passando pela mesma situação. Isso me parece que trazia também um alívio muito grande para elas, no sentido de que, sabe, aquele medo, né, do que vai ser daqui para frente, como vai acontecer. E também é interessante que nesses grupos, tanto adultos quanto nas crianças e adolescentes, nem todos estavam rigorosamente no mesmo momento da separação. Então também podiam se auxiliar trocando informações, trocando experiências, uns que estavam recém tendo notícia da separação e outros que estão no processo há 1 ano.
Então, tu vê que são momentos bem distintos, e eu acho que podia uma troca enriquecedora para eles, assim. A gente enfatizava bastante nas oficinas de adultos, a Cláudia e eu, de que era preciso dar voz para as crianças, que eles também sentiam o que os adultos estavam sentindo e que eles sabiam falar do que sentiam se fosse dado um espaço para isso. E nas oficinas com as crianças e os adolescentes, a gente também reforçava para eles que eles precisavam falar. Eles precisavam falar que doía, eles precisavam falar da tristeza, que eles não tinham que ser o pai e a mãe do pai e da mãe, que eles eram os filhos, que eles eram os pequenos, que eles podiam pedir colo, né? Que eles podiam dizer que estavam tristes, e que os pais pudessem entender que essa tristeza era real, era genuína. É meu pai e minha mãe. Quantos ali tinham pais casados até hoje, daqueles adultos? Quantos daqueles ali eram filhos de pais separados? Quantos conseguiam voltar no tempo para saber benefícios e prejuízos disso? Né? Então, tinha também essa troca entre nós, oficineiras, nos trabalhos com as diferentes salas. E acho que isso é uma grande contribuição também, um reflexo direto na forma como os pais, né, a partir do momento que as crianças podem se expressar um pouco melhor, conseguem expressar os seus sentimentos, os adolescentes, fica muito mais fácil que os pais identifiquem elas como sujeitos desse processo, e não mais objetos naquela simples disputa, né? Como se fosse, sabe? Eu acho que isso muda o equilíbrio, né, nas relações familiares. Né? Não, é fundamental, né, porque a gente tem lá o Estatuto da Criança e do Adolescente que fala como é que, né, a família, a obrigação de todos com as crianças e adolescentes, mas e essa mudança da atitude, né, não é um objeto, é um sujeito, também tem sentimentos, tem peritos, tem necessidades, né, todo esse reconhecimento é um trabalho muito lindo. Gostaria muito de trabalhar para Santa Maria, para trabalhar aqui também. Adoro essa ideia. Mas, Aline, tu tem que pensar também o seguinte, ó, quando a gente fala das questões, o Loreto trouxe, é difícil o homem falar que sente, que sofre, que dói, né? A gente tem que pensar que nessas oficinas, de verdade, a gente lidava ali com minorias marginais. As crianças passam à margem da via principal. Então, isso não se a criança não tem que escutar isso, não se fala isso para a criança, isso não é papo de criança. E ali na oficina a gente dizia, não, é uma família, todos são agentes, cada um ocupando o seu lugar, né? Cada um ocupando o seu importante lugar. Sabe por que tu é uma mãe muito legal? Porque tu tem um filho muito legal também, né? Então, devolver essas coisas para os seus lugares, entende? Tu quer ser um pai muito show de bola? Bom, mas então tu tem que ter um filho muito show de bola também. Oi. Olha, professor Djalma chegando. Tudo bom? Tudo bom? Prazer, Olívia. Prazer, doutor Roberto. Prazer. Bom dia, Aline. Uma alegria ter vocês aqui no nosso canal. É um privilégio muito grande. Acompanhei a análise de vocês, o diálogo de vocês. Parabenizo vocês pelo trabalho maravilhoso. Acho que esse é o caminho. E parabenizo a Aline por ter convidado vocês. Ficam sempre disponíveis a vir no nosso canal, sempre prestigiar. Que bom, obrigado. Obrigada, professor, muito obrigada. O professor Djalma é um grande comentador dessa troca de experiências e conhecimentos, então a gente sempre agradece, e o canal à disposição, o professor sempre coloca, e a gente pede inscrições e pede para acompanharem, porque ativar o sininho ali, né, na inscrição, ativar o sininho para acompanhar, tem vários programas das mais variadas ordens do dia, né, professor? Análise exatamente, Aline, é só reforçar aqui para os nossos ouvintes que o canal Paideia, no sentido filosófico, e levo o nome exatamente essa formação integral do ser humano. É um conceito clássico, conceito filosófico grego, e a gente quer exatamente agregar as pessoas que procuram o nosso canal, que tem uma formação assim humana, no princípio, não formação apenas técnicas. Então, nós temos colegas que trabalham o direito, trabalham a biodiversidade, trabalham a sociologia, a política, a economia, artes. Então, nós temos mais de 23
colunistas assim que trabalham diversidades, e as pessoas que venham a se inscrever no nosso canal e assistirem às nossas lives, elas saem com uma formação humana que nós precisamos muito hoje, né, professores, doutor Roberto e doutora Olívia, e a gente está com esse objetivo. Por isso que a gente pede aí o engajamento do pessoal para se inscrever, ativar as notificações para que o nosso canal tenha relevância também no YouTube e a gente consiga alcançar mais gente. Então, de coração, a gente agradece, professora Aline, por esse belo trabalho que você tem desempenhado, e aos convidados, a Olívia e ao Roberto. Obrigado de coração mesmo. Obrigado, José Galdino, que está aqui, o José Galdino foi nosso aluno, é um cientista social, ele disse que esse canal é fantástico. Obrigado, Galdino, pela presença também de você. Obrigado, Aline. Beijo no coração. Obrigada, professor. Obrigada pela participação. Colocar aqui para nós também que vários professores acompanharam, a professora Manuela, a professora Silviane, sempre com a gente. Isso. E nós trabalhamos direto sempre no núcleo de práticas jurídicas da faculdade. Lá eu supervisiono o serviço de mediação extrajudicial. E então, muito do que a Olívia vinha falando, assim, a gente também sente, né, dentro do serviço da assistência judiciária. Então, é muito, muito importante a gente também poder contar, né, com essa troca de experiências, porque quantas vezes a gente se deparou com situações, por exemplo, a avó vindo pedir para voltar a conviver com o neto, né, e vir procurar... O trabalho todo que é feito agora com o idoso também, como está mais intensa essa questão do idoso, a gente vê que tem restrições em relação à convivência familiar, né? A questão também dos adolescentes que tem uma outra dinamicidade, que querem vir conversar, querem falar, querem um espaço de fala, exatamente, né? Querem ser reconhecidos. Então, dizer para as meninas aí que compartilham comigo esse espaço lá da faculdade, sempre atentas ao programa, agradecer. E os nossos acadêmicos mediadores, o doutor Roberto sabe, né, que quando a gente chega para a mostra de mediação, a gente chega com uma van, né, eu chego montando uma galinha, o stand, e eu chego lá aparece lá a galinha com seus pintinhos, né, chego com todo mundo lá da mediação. Então, tem vários aqui da mediação que já foram, né, alunos nossos egressos, e também os que estão, né, no serviço de mediação da faculdade, prestigiando a fala de vocês, vários já me mandando WhatsApp aqui, dizendo, professor, a gente tem que trazer para cá, para Santa Maria, como é que a gente faz? E eu digo, calma lá, que vamos ver como fazer. Essa experiência é muito rica. Agradecer de coração a vocês terem aceitado o convite, sempre, né, a agenda lotada, esse excesso de telas que a gente tem hoje em dia, né, pela questão da pandemia, mas também o que a pandemia nos proporcionou, que foi aproximar e trazer para essa live os dois, um de Porto Alegre, a outra em Portugal, né, e nós aqui em Santa Maria. Muito feliz com essa participação de vocês. Passa muito rápido o tempo, dizer que vocês estão convidados a retornar num outro momento também, né? Que a gente espera só um momento de poder se abraçar e estar juntos novamente na mostra de mediação, doutor Morelli. Vamos ver se ano que vem a gente consegue. Mas que bom, olha, super contente de ter participado, parabéns, eu acho que a ideia realmente dá conta da proposta, né? Agradecer a Aline, agradecer a Olívia, esses momentos fazem muito bem para a gente. Eu de minha parte também quero agradecer muito. É um assunto que eu tenho imenso prazer em falar sobre isso, a vida inteira sempre olhando muito para as questões de família, não é? E agora com essa possibilidade do Família que Segue, a gente precisa compartilhar isso. Precisamos de mais Robertos, mais pessoas assim que abram esses espaços para a humanização mesmo, né? Adoro isso. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Obrigada, gente. Hoje a gente fica por aqui, agradece a audiência. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até semana que vem. Um grande abraço. Valeu!